Senhor meu Deus de misericórdia, Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Estamos mais uma vez, Senhor, presentes aqui no Teu templo, na Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor, Senhor Jesus. Que nós possamos estar com o coração totalmente entregue a Ti, Senhor. Vem e quebranta cada coração, Pai. Que cada palavra que for ministrada aqui, Senhor, cada louvor, que tudo possa encher os nossos corações, Pai. Que nós possamos estar revestidos do Teu poder, Senhor Jesus. Que nós possamos entender e compreender a nossa chamada, ó Deus. Que cada pessoa daqui saia com algo diferente. E que nós possamos ser luz e sal dessa terra, grandioso Jesus. Eu agradeço, ó Deus, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas que estão chegando, meu Senhor Jesus. E que consagramos, Senhor, esse momento a Ti. E te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias em Mateus 4, versículo 19. E diz assim: Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Em outras versões dizem que eu os ensinarei a ser pescadores de homens. E no versículo 20 diz: então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Ao ler essa passagem, a gente vê o tipo de renúncia que é ser um discípulo de Jesus. Porque eles não pensaram, será que eu vou? Não, eles logo largaram as redes, porque Jesus os chamou e eles receberam esse chamado. E o Senhor quer isso da gente, porque nós vemos que as pessoas hoje em dia estão precisando de autoajuda. A depressão é a doença do século. Só que nós devemos mostrar que a autoajuda é nada mais, nada menos que alimentar o seu próprio ego, você se sentir bem. Só que a gente precisa buscar ajuda do alto, ajuda do céu, que isso requer sacrifício, isso requer renúncia. Quando nós buscamos os céus, a nossa vida é transformada. E nós devemos mostrar isso para as pessoas. A gente não está aqui em vão. Eu creio que o Espírito Santo ministrou ao coração de cada um para que nós saíssemos da nossa casa para podermos estar aqui cultuando. E que não é só para sentar no banco, para fazer presença, mas porque nós queremos algo diferente, nós queremos mostrar ao mundo algo diferente. E o Senhor tem nos ajudado até aqui. Ele tem nos dado poder. Então nós podemos sair e falar o Evangelho. Nós podemos sair e pregar as boas novas. A palavra de Deus, ela não foi escrita em vão. A gente deve se alimentar, sim. Só que a gente deve sair e falar para as outras pessoas. Então eu creio que o Senhor vai falar ao coração de cada um que está aqui. E eu peço que não deixe que nada tire a sua atenção. Nós vamos ter um culto dinâmico e eu espero que todos gostem. A gente distribuiu uns bloquinhos para que você possa anotar as palavras que lhe chamarem a atenção, que você possa meditar e aplicar na sua vida. Então que esse culto seja transformador na vida de todos nós, amém? Antes da gente iniciar com os louvores, eu vou ler aqui para os irmãos a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Em Isaías 61, versículo 1, a palavra do Senhor diz: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar aos aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Amém, irmãos? Então convido os irmãos, se vocês se sentirem à vontade, para ficar em pé, para que a gente possa louvar o nome do nosso Senhor. Amém? E que a gente possa viver os sonhos do Senhor em nossas vidas, pregando o Evangelho para onde quer que a gente vá. Amém? As palmas, vamos louvar o Senhor?
Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Assim, agradecimento de Paulo. Na minha vida e união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que vocês tiveram deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, que seja alimentado ou com fome, que tenho muito ou tenho pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho da igreja de vocês, foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Então, Tessalonicenses, mais de uma vez precisei do auxílio que vocês me enviaram. Não é que eu só penso em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucro acrescentado à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, porque foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe dá agrado. É o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, que Ele dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dado a glória por todo sempre. Amém. Irmãos, aqui Paulo deixa muito claro para nós a alegria que ele sentiu quando a igreja ajudou ele. Porque eu não preciso recordar a história de Paulo, porque os irmãos sabem. Agora, pensa comigo, irmãos, eu gosto muito de viajar, tá? Para um homem que não se entregou para Deus no princípio, que ficava contra Deus, quando Deus chegou ali para ele e mostrou, imagina as coisas lindas que ele começou a fazer para Deus. Aqui, na idade de Paulo, não relata aqui com a idade de Paulo, mas vamos dizer se Paulo fosse jovem, igual nós aqui. Ele deixou mãe, pai, irmãos, tudo, e foi servir a Deus. Ele saiu falando de Deus para todos os lugares. Ele não viu obstáculo. Mas tem um problema, o seguinte: se Paulo saía pregando, anunciando a salvação, o amor de Cristo para todos, o que ele comia? Quem ajudava ele? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Será que Paulo podia trabalhar? Você deixa bem claro aqui nas passagens dele que ele estava sempre, constantemente viajando ou fugindo das pessoas que queriam pegar ele. Pensa, quem ajudava ele? Aqui Paulo deixa bem claro, a igreja, a única igreja que ajudou ele. Irmãos, a oferta que vocês vão dar não é para a casa de Deus hoje. É para ajudar um missionário que vai vir da Índia. Índia, irmãos. O pastor falou os quilômetros lá da Índia, muito longe. Ele falou, eu vou lá pregar para o povo desses jovens. Porque Deus precisa de um missionário. Se fosse vocês lá, porque vocês vão ver os vídeos, as pessoas falando. Se nós, a igreja aqui, não ajudar os missionários, eles vão fazer o quê? Como que eles vão continuar pregando a palavra? Porque aqui Paulo deixa bem claro, né? Que ele aprendeu na falar de Deus quando ele estava com fome. Mas vamos dizer que é difícil se estar com fome. Se a gente fica um pouquinho com fome, quem é que fica irritado? Gente, todo mundo fica irritado por estar com fome. Vocês então, ixi, você não vê a hora de chegar em casa. E Paulo? Quem ajudava Paulo? Paulo deixa aqui, agradecendo os irmãos. Imagina a alegria de Paulo quando recebeu as ofertas dos irmãos. Amém, Senhor, eu vou comer. Nem que seja um pouquinho, mas for comer, irmão. Não importa a quantidade que você vai dar, porque o importante é que você vai dar com amor, com alegria. Sabendo que mais tarde Deus vai te abençoar, porque Ele está abençoando o filho que Ele mandou, o ID dele lá pregar. Porque os missionários que vão estar aqui amanhã vêm da Índia. Então nós temos que ajudar eles. Para Deus continuar usando eles, para eles poderem ganhar mais alma. Porque um dia vai ser nós. Porque eu quero sair falando de Deus para o mundo todo. Quem aqui quer? Vai ter barreira? Olha assim, como vai ter barreira.
para ajudar esse missionário, mas vamos deixar eles felizes. Além mais, vamos deixar uma pessoa feliz. Jesus, porque Jesus mandou ele lá entregar. Vamos pedir para os irmãos levantar para a gente orar e agradecer. Dentro dos bloquinhos que vocês receberam, tem o negocinho da oferta, não é? Os irmãos podem ir para casa que não tem hoje, nós temos amanhã. Nem que for uma moedinha igual a da viúva, mas dá com muito amor, porque foi o que a viúva fez, com muito amor. Então vamos orar, amém? Pai, Senhor, Tu conhece cada um que está aqui, Senhor. Tu conhece a necessidade de cada um, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome, meu Pai. Mas também te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos prosperar, meu Pai. Que nós podemos ajudar esses servos, meu Pai, que o Senhor veio para tão longe para falar do Teu amor para as pessoas que não te ouviram a Ti, meu Pai. Então, Senhor, abençoe, Senhor, cada irmão que vai ajudar, meu Pai. Que as pessoas que for ofertar, Senhor, vai ajudar, Senhor, Teus missionários, oferte com alegria, com amor, porque acima de tudo estamos fazendo para Ti, meu Pai. Te agradeço em nome do Teu Filho amado. Amém.
A paz do Senhor, pastor Aguinaldo Almeida, ADI, Metinjoy, Ayodju, Amém. Benajora Aguinaldo Almeida, Deutsch. Que Deus abençoe a vocês, a toda a mocidade, a toda a igreja da qual eu tenho muita saudade, me orgulho em ter feito parte dessa igreja abençoada. Queridos, eu estou aqui neste momento para falar com vocês um pouquinho sobre missões, o que é ser, de onde vem esse desejo, se é apenas um desejo pessoal ou se isso parte do Espírito Santo de Deus. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que missões, fazer missões, quem realmente faz missão é o Espírito Santo de Deus, que está no meu coração, está no coração de vocês e de toda essa igreja. A ADI, ela tem uma história missionária, uma história que remota desde o seu princípio, desde a sua primeira reunião ali em Carapicuíba, né? E hoje eu estou aqui no estado do Pará, já divisa praticamente com Guianas Francesas, desenvolvendo um trabalho missionário junto a uma etnia chamada Kayapó. São indígenas aqui do sul do Pará, uma etnia hoje composta de aproximadamente 18 aldeias. E aqui nós encontramos uma dificuldade muito grande. A primeira dificuldade é o contato. Por que o contato? Porque a maioria das aldeias, elas estão muito longe das cidades, muito longe, digamos assim, da civilização. São aldeias que estão cerca de 60, 70, 80, 100, até mesmo 200 quilômetros dentro da mata. A dificuldade de acesso, muitas das vezes nós não conseguimos o acesso via transporte normal, carro. Há necessidade de barco, há necessidade de andar na selva, há necessidade de um deslocamento muito precário. Depois nós temos uma outra situação, que é a situação linguística, é o contato. Por que linguística? Mas nós estamos no Brasil, porém aqui é falado o idioma Kayapó, esse mesmo que eu falei logo no início. Nós, aqui como missionários, aqui nós aprendemos a falar um pouco para manter esse contato com os índios, né? Com os nativos, com os irmãos nativos, né? E uma das coisas que nos chama bastante a atenção, principalmente no caso da missão, do primeiro contato aqui, é exatamente a língua, né? O falar. Primeiro, nós temos aqui hoje no estado do Pará, ou falando dos Kayapós, são cerca de 230 etnias Kayapós e aproximadamente 350 línguas faladas, né? São línguas nativas faladas, fora o português e muitas das vezes o espanhol, né? Então é uma quantidade muito grande de línguas faladas entre os próprios Kayapós. Para vocês terem uma ideia, muitas das vezes uma palavra falada em uma etnia, em uma tribo Kayapó, na outra ela tem um significado totalmente diferente.
Muitas das vezes uma frase dita entre os caiapós, entre os xicrins, ela é uma frase que não se pode dizer. Um outro detalhe, principalmente para o missionário homem. O missionário homem, ele encontra uma barreira muito grande no concernente às mulheres indígenas, né? Aqui, pastor Aguinaldo, pastora Eliana, aqui as mulheres mandam, viu? Aqui os homens não mandam muito não, aqui pelo contrário, os homens obedecem, né? Então aqui, graças a Deus, nós temos a missionária Zenilde, que ela se encarrega dessa questão do contato com as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas não conversam com os homens, né? O homem para ela é assim, digamos, ele é punura, ele é impuro, ele é nojento, né? Principalmente o branco. Nós temos pelos, né? Então isso nos torna nojento para a visão de um homem perfeito para a Índia, né? Então a gente precisa muito tomar cuidado, né? O homem, ele não pode se aproximar das mulheres, ele tem que ter uma autorização, somente quando o cacique ordena, porque o cacique aqui, ele é a autoridade maior. A aldeia, ela funciona em um sistema político muito severo, onde o cacique, ele é o senhor, né? Ele está sob o controle. Não cai uma folha de uma árvore se o cacique não autorizar. Então nós temos essa dificuldade. Mas o que nos trouxe aqui? O que nos trouxe aqui foi a certeza de que Deus estava no negócio, de que Deus estava no comando, Deus estava no controle, né? E somos gratos a Deus por podermos estar aqui, né? Teria muitas outras coisas a dizer, mas principalmente para vocês que têm no coração o desejo missionário. A primeira grande coisa a ser feita, orar, né? Orar, jejuar, buscar de Deus essa certeza, depois conhecer o local, o país, a etnia, aonde você está indo. Você precisa no mínimo ter conhecimento da cultura. Isso é muito importante, tá? Então o que eu digo para vocês, fazer missões é algo do coração de Deus, né? Hoje eu estou missionário aqui no estado do Pará, e para mim cada dia que passa é uma honra, é um prazer, é a certeza de que Deus, ele tem algo na minha vida e que eu posso ainda fazer alguma coisa, né? Muitas das vezes a gente perde muito tempo dentro da igreja, não que isso não seja necessário, mas existem almas que a igreja não alcança. Quem alcança é você, missionário, né? Existem lugares que a igreja não pode ir, você pode ir. Existem coisas que a igreja, ela é limitada, mas existem coisas que só o missionário pode quebrar este limite, essa limitação geográfica, digamos assim. Por isso, eu falo para vocês, jovens da ADI, sejam toite, sejam fortes. Benadjora está olhando para vocês, Deus está olhando para vocês. E o Espírito Santo de Deus, ele está no controle. Primeiro passo, orem, consagrem, entreguem as suas vidas ao grande Benadjora, ao Espírito Santo de Deus. E com certeza, vocês estarão no caminho certo. Breve, eu estarei gravando um vídeo com um nativo, para ele falar, né, o outro lado, né, como eles veem os missionários brancos, né, que fazem missão nesta terra. Queridos, vocês têm muito que aprender. Aqui vocês vão ter contato com a natureza, aqui vocês vão ter contato com os peixes, vocês vão ter contato com os bichos, com as cobras. Olha, aqui vive tudo em harmonia, né? Você nunca ouviu falar que um índio morreu picado por uma cobra. Sabe por quê? Porque ele faz parte, né? Nós precisamos fazer parte. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe pastor Aguinaldo, pastora Eliana, que Deus abençoe a ADI, né? E que missões esteja sempre presente no coração de vocês. E tem um detalhe importante que eu não posso deixar de falar. Você pode fazer missões de 3 maneiras: orando, né? Intercedendo e indo ao campo missionário. Que Deus em Cristo Jesus, que Benadjora Joy pueda
de uma forma gigantesca, digamos assim, uma forma única, abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Ei pessoal, meu nome é Natália, eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil desde 2013, mais ou menos. Eu conheci a ABU durante o meu ensino médio, uma amiga me apresentou e foi inclusive com essa amiga que eu aceitei Jesus, né, dentro do contexto estudantil. E nessa escola a gente começou a fazer os estudos bíblicos, né? E isso foi muito importante pelas pessoas que eu conheci, a maneira como elas me influenciaram positivamente, a desejar, né, vendo a conduta delas e a maneira como elas agiam e o amor que elas tinham por Jesus, né, a querer aquilo na minha vida. E quando eu vim entrar para a faculdade, né, eu sabia que a ABU existia dentro da faculdade da mesma maneira como existia a ABS, né, que é a Aliança Bíblica Secundarista, no ensino médio. Existia a ABU voltada para o contexto universitário. Então, quando eu cheguei aqui na faculdade, eu logo me identifiquei com o pessoal e comecei a frequentar, a participar dos estudos. No ano seguinte, né, que foi em 2017, eu me envolvi no contexto de diretoria, porque eu acreditava, né, que o que a gente aprende é que você é missionário onde você está, né? Nós não somos simplesmente estudantes, né? Nós somos missionários disfarçados de estudantes. E isso me trouxe um senso de responsabilidade muito grande com relação ao meio que eu estava inserida. Então eu senti no meu coração que eu precisava fazer algo, eu precisava incentivar positivamente esse meu meio, né, e fazer valer o meu tempo de estudo. Então com isso eu envolvi, né, mais e mais com os trabalhos e tem sido muito gratificante, apesar de ser um contexto bem turbulento, até mesmo entre nós estudantes, né, porque nós somos responsáveis por tudo que acontece, pelos evangelismos, pelas iniciativas, por não ter uma autoridade maior, né, alguém direcionando isso caber até nós, né, entre nós mesmos. Essa iniciativa estudantil traz uma série de consequências, assim, né, mas é muito gratificante, né, a maneira como a gente consegue levar a mensagem. Muitas pessoas se aproximam da BU ou se aproximam dos estudos por não ser um contexto de igreja. E isso faz com que muitas pessoas quebrem uma série de preconceitos, né, e tirem uma série de dúvidas por compreender que Jesus é uma realidade próxima, Jesus é uma realidade ao alcance. Então é isso que tem me incentivado, poder levar a mensagem onde eu estou, com um senso de responsabilidade que o Senhor me colocou aqui, com um propósito maior de não ser só uma estudante, mas de levar uma mensagem de esperança e de incentivar pessoas para algo que, de fato, vale a pena. Chamado missionário, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e caminhamos com Jesus, este chamado missionário vai nascendo dentro de nós, em nossos corações. E como é que ele nasce? Ele nasce a partir do momento que buscamos a Deus. Quanto mais buscamos, de repente começa a nascer ou arder aquela chama em nossos corações por fazer alguma coisa na casa de Deus. E no que tange a missão, é por missão, seja ela urbana, seja ela transculturais. No meu caso, missões internacional, que é a transculturais. O chamado requer alguma renúncia, sair do conforto, deixar algumas coisas que nós desejamos, entrarmos no ajuste do Senhor Jesus. Pelo motivo no qual hoje estou aqui, eu lembro quando fui chamado, na época em que o Senhor me chamou, eu havia conhecido a minha esposa, e o Senhor havia o chamado para a missão internacional na África. Quase 20 anos depois se confirmou. E no momento em que nos conhecemos, quando aceitei a Jesus, ela me disse que o chamado era na África. Eu não entendia, mas de repente, com o passar do tempo, começou a nascer uma chama em meu coração sobre o chamado. Eu ainda cheguei a falar, mas eu já saí em Angola, no tempo de guerra, tempo de dificuldade, no melhor momento da minha vida. Vou retornar? Não tenho vontade de fazer isso. Mas de repente, quanto mais eu falava, mais o coração ardia por missão.
até que chegou o momento, com o passar do tempo, sermos separados, recebendo a consagração, e de lá surgiu alguma viagem missionária, ainda em território nacional do Brasil, Minas Gerais, Toledo, Bahia, Rio de Janeiro. Começamos a fazer o trabalho missionário. Até que pela primeira vez, no ano de 2010, fiz a minha primeira viagem missionária, juntamente com alguns pastores, algumas igrejas, Betel Brasileiro, entre outros, e viemos para Angola, fizemos um trabalho abençoado. E daí fui entender a dimensão maior sobre o chamado. Quando é que o chamado é de Deus? Entendemos que o chamado é de Deus, não apenas dos nossos corações, a partir do momento em que nós aceitamos essa chamada. Quanto mais a gente escuta falar, a chama vai acendendo, a brasa vai pegando mais fogo. Já o chamado apenas do nosso coração, o desejo do nosso coração, ele surge e muitas das vezes é substituído na medida que temos um outro desejo, automaticamente substitui aquele desejo do nosso coração. Mas o chamado de Deus, o desejo do coração de Deus para o nosso coração, ele, quanto mais o tempo passa, mais ele arde. Assim como da minha esposa, 20 anos se passaram e o desejo continua firme, ardendo até chegar o momento. Hoje estou aqui em Angola, falando de missão, estou junto do Terra Prometida, esse centro de acolhimento, onde estou fazendo esse áudio, e tem como responsável o missionário Rui com a sua esposa. Depois eu também vai dar uma palavrinha. Então quero convidar você, continue, que você que tem esse desejo, que não deixa apagar. Lembrando que o objetivo principal do chamado missionário ou da missão não é conhecer a cultura e nem a língua, e sim alcançar as almas perdidas. É óbvio que para isso é necessário que aprendamos a língua e a cultura, mas não como objetivo principal. Quem tem o chamado missionário, não importa aonde seja em Angola, seja nos Estados Unidos, saia do conforto e ganhe a alma para Jesus. Lembrando, aquele que não se preocupa com os problemas do mundo não é diferente de quem já morreu. Para terminar, que Deus abençoe vocês e nós todos vamos dar um tchau para vocês. Deus abençoe, meu amigo pastor Aguinaldo. Um abraço, galera da ADI. Paz. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs que estão agora nesse exato momento aí na cidade de Barueri, São Paulo. Eu quero também enviar a paz para o meu pastor Aguinaldo, a sua esposa, seus filhos e a toda a igreja. Que a paz do Senhor continue sobre a sua vida, a sua família e sobre a sua casa. Irmão, nós estamos aqui, irmãos, falando diretamente daqui da cidade de Rockhampton, local aonde atualmente o Senhor nos enviou há 2 anos atrás para fazermos obra de Deus aqui nesse país. Irmãos, quando Deus me chamou pela primeira vez para fazer obra de Deus, eu tinha em torno de 17 para 18 anos. Foi num culto do qual eu participei, eu era novo convertido, recém-batizado nas águas, recém-batizado no Espírito Santo, e Deus fez uma promessa ali, usando a vida do pregador, que naquela oração, naquele trabalho, Deus estava levantando missionários que iriam pregar a obra de Deus em alguns países. Deus ia enviar bastante. E eu louvo a Deus, irmãos, que essa mensagem chegou até o nosso coração. E Deus assim nos chamou. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu estava num monte orando, e naquele monte onde eu estava orando, Deus levantou ali um rapaz que profetizou para mim que com um mês eu estaria viajando para um outro país, da qual Deus ia me enviar para fazer a obra dele. E isso aconteceu, irmãos. Na época, quando Deus prometeu isso, eu estava desempregado, não tinha dinheiro nem para comprar uma bala. Deus falou, eu criei, mas naquela fé do seguinte: ah, Jesus, será? Mas graças a Deus a palavra dele se cumpriu. Com um mês depois, estava eu dentro do avião, viajando para a cidade de Orléans, na França, onde estive em Paris. Eu fui para lá através de um pastor, amigo meu e meu concunhado, pastor Davi Marinho,
o pastor Aguinaldo conhece, ele estava lá fazendo a obra de Deus, e para lá eu fui. E lá, assim que cheguei na França, na primeira semana eu fui chamado para fazer uma viagem junto com o pastor, do qual eu estava hospedado na casa dele, pastor Adilson Lourenço. De lá nós fomos para a Itália, e na Itália eu recebi a minha primeira consagração ao diaconato, fui levado a diaconato. E dali por diante nós começamos a fazer a obra de Deus ali, trabalhando no secular, mas ajudando a obra de Deus ali. Ali ajudei a igreja do pastor Adilson Lourenço, ajudei também a igreja do pastor José Carlos, aonde pertencia ao Belém, e ali ficamos fazendo a obra de Deus. Depois, com o tempo, nós convidamos o pastor Genildo Tomás, pastor Aguinaldo também conhece, sua família conhece muito bem. Pastor Genildo foi que nos enviou, eu voltei para o Brasil, e o pastor Genildo, na época, foi enviado para lá, que eu enviei ele para lá, ele foi para a Suíça. E na Suíça ele começou a fazer a obra de Deus lá, e ele estava lá com 3 igrejas tomando conta. Foi quando ele entrou em contato comigo e nos pediu para poder ajudar ele. E ali nós fomos fazer a obra de Deus. Fomos para a cidade da Suíça, em Zurique, e lá ajudei ele a tomar conta da igreja de Winterthur e de Zug, e também auxiliava ele na igreja de Zurique. Foi um trabalho muito bom, aonde também nesse trabalho nós tivemos uma obra ali que nós fizemos um trabalho de libertação numa rua chamada Langstrasse, de pura prostituição. Pastor Aguinaldo na época conheceu, eu tive muita dificuldade ali na época, impedimento, os pastores não queriam que eu fizesse aquele trabalho ali, e uma das pessoas que me apoiou muito na época, irmão, foi o pastor Aguinaldo, juntamente com a sua esposa, que nos ajudou, que nos deu total apoio com aquele trabalho, e ali almas se converteram, vidas foram libertas. Dali nós fomos então para a cidade de Mantova, fazer a obra do Senhor, na Itália. Ali ficamos 7 anos, pastor Aguinaldo também conheceu o trabalho, um trabalho muito abençoado ali, muito bom, e depois dali nós voltamos para o Brasil, e agora atualmente, desde 2017, nós estamos aqui na cidade de Rockhampton fazendo a obra de Deus. As dificuldades, irmão, do qual nós encontramos aqui, em primeiro lugar foi o fuso horário, porque a diferença de horas daqui para o Brasil é muito grande. No momento que os irmãos estão indo dormir aí, eu já estou almoçando, entendeu? Então os momentos que os irmãos que eu estou indo dormir aqui, vocês estão almoçando aí. É um horário, é quase 12 horas, 13 horas de diferença daqui para aí, dependendo do mês e do tempo do ano. Então isso atrapalhou muito. Minha esposa, na época, assim que chegou aqui, teve muita tonteira, passou muito mal, foi muito difícil nesse período. Depois disso, nós chegamos aqui em Rockhampton. Rockhampton é uma cidade interior, não é uma cidade muito grande, muito bonita por sinal, mas não é uma cidade muito grande. E aqui nós encontramos alguma dificuldade. O pastor que estava aqui era um pastor que pastoreou e fez muita coisa errada aqui. Então as pessoas aqui estavam muito desacreditavam, tanto que as pessoas, quando a gente chegava aqui para poder visitar, as pessoas não abriam porta. Muitas das vezes fechavam a porta, e muitas vezes a gente chamava, sabia que tinha alguém em casa, mas as pessoas não nos atendiam, não queriam falar conosco. Mas com o tempo, irmãos, a gente continuou pregando, e hoje, graças a Deus, eles já abrem a porta, nos recebem, nos respeitam, mas porém eles não querem compromisso com Deus, porque aqui, irmãos, é uma cidade rica, e aqui é uma outra dificuldade que a gente tem, que é uma cidade rica, e por ser uma cidade rica, tanto os brasileiros como os australianos, como os estrangeiros, e até mesmo, irmãos, os aborígenes que aqui tem, eles não querem saber de Deus, eles não vivem, não creem em Deus, são muito frios espiritualmente, não querem saber de servir a Deus. Mas mesmo assim, nós estamos pregando o Evangelho. Você vai ontem mesmo foi véspera do Dia das Mães, eu fiz um culto onde tive 6 pessoas, isso porque era um culto de festa, onde nós estávamos ali comemorando o Dia das Mães, onde nós oramos ali pelas mães, fiz cartazes, chamei todo mundo, e ninguém foi, ok? Foi somente 6 pessoas, contando comigo e minha esposa. Então, irmãos, com 2 anos que eu estava em Mantova, eu já tinha em torno de 50 membros e 80 pessoas frequentavam o culto. Aqui eu estou fazendo ainda, mesmo depois de 2 anos, eu estou fazendo o culto com 6 pessoas.
só tenho um membro da igreja mesmo, eu só tenho uma família, 2 pessoas. Então a dificuldade é muito grande. Aqui tem problema dos animais, aqui tem muita cobra venenosa, que se morder você, ela mata você, entendeu? Aqui nós tem que ter muito cuidado de manter a casa fechada, não pode deixar a porta aberta. Aqui você tem que manter a tampa do vaso fechado. Se você deixar ela aberta, a cobra pode sair por ali, como já aconteceu. 2 brasileiros aqui já tiveram dentro de casa com a cobra venenosa. Um estava dormindo, ele acordou com a cobra em cima dele, ele pegou a cobra, jogou no chão. Quando ele foi ver, era uma cobra tão venenosa que se mordesse ele, em 5 minutos ele estava morto. Foi um grande livramento de Deus. Um outro também que foi de manhã cedo, foi pegar água para beber. Quando ele foi beber água do lado do recipiente onde tinha água, quase a cobra também mordeu ele. Se mordesse também era uma cobra venenosa. Aqui tem muita aranha venenosa, tem muita coisa aqui muito venenosa que a gente tem que ter muito cuidado. Como eu disse, esse é um dos grandes problemas que nós temos aqui. Temos que ter muito cuidado com animais peçonhentos, animais perigosos, ok? E como eu disse também, a frieza espiritual, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não têm mais fé, as pessoas não têm amor, as pessoas aqui, as comunidades não se juntam. É muito difícil pregar algo de Deus aqui. E tantas outras dificuldades. Mas nós estamos aqui, irmãos, pregando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo nos leva para o céu. Por isso, meus irmãos, orem por Rockhampton, orem pela Austrália. A Austrália precisa das vossas orações. Em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos. Fica na paz. Tchau. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de compartilhar com vocês em relação ao meu chamado missionário e como tem sido servir a Deus aqui no sul do país de Gales, no Reino Unido. Meu nome é Adriana Beddoes. Eu sou nascida e criada no Nordeste do Brasil. Eu fui alcançada pela graça e misericórdia de Jesus Cristo quando eu tinha 12 anos de idade. E desde então eu sabia que eu iria fazer algo para Deus. Comecei a trabalhar com juniores, adolescentes, com jovens. E nos meus 20 e poucos anos eu recebi o convite de fazer uma viagem missionária de curto prazo, a mesma que o pastor Aguinaldo fez com a gente. E eu vim em 1996 para a Inglaterra, numa cidade chamada Birmingham, e viemos para dar um fortalecimento às igrejas que desde então não tinham pastores. Isso foi em 1996, e o meu chamado foi ali, quando nós encontramos aqui a realidade que as igrejas, no seu geral, não têm pastores. Poucas são as que têm pastores. E isso para mim foi um choque muito grande. Eu passei três semanas ali na Inglaterra em 1996 e dentro de mim eu chorava muito e perguntava a Deus: Senhor, por que Tu és o mesmo Deus aqui no Brasil e por que a diferença, por que a situação está aqui? E não falei para ninguém sobre essa oração. Fiquei apenas entre eu e Deus. E no fim das 3 semanas, o grupo que tinha nos convidado, eles falaram que queriam orar por a gente antes da gente voltar para o Brasil. E chegando em mim, a pessoa que orou por mim, Deus a usou em profecias. E Deus falou comigo desta forma: eu tenho escutado a sua oração e você tem me perguntado o porquê da situação e ser desse jeito aqui nas igrejas. Pois eu vou te trazer aqui como missionária para fortalecer essas igrejas que não têm pastores. Irmãos, eu confesso que na época eu ri, porque eu venho de uma família humilde e pobre, mas Deus confirmou na palavra, mais na frente, quando eu voltei ao Brasil, e eu me segurei nisso. Eu me segurei na palavra que Deus me confirmou, no livro de Oséias, e isso foi o que me deu segurança nesse preparo de vir para cá. Eu não tinha interesse de vir para o Reino Unido, eu nem sabia onde o Reino Unido estava. Como profissão, eu sou professora de inglês. Na época, eu já era professora de inglês pelo CCA de João Pessoa. Então, eu sempre pensava em fazer um curso de línguas na universidade e, no futuro, ir para os Estados Unidos e
seguir a vida como professora de línguas. Mas Deus tinha outros planos. Ele me enviou para o outro lado do oceano e para uma situação que até hoje em dia ainda existe. Então, para encurtar uma história muito longa, eu vim trabalhar aqui através de uma missão transcultural do sul do Brasil, na época, e fazer um trabalho voluntário com uma igreja já sem pastor. Dali, depois de um ano, eu voltei para o Brasil e Deus abriu as portas para que eu viesse para um seminário aqui. Eu fiz 3 anos de seminário. Depois de 3 anos do seminário, Deus enviou o meu esposo, o David. Ele é físico, doutor em física, David Beddoes. E junto nós formamos o nosso ministério. Junto, quando eu compartilhei com ele o meu testemunho como missionária aqui, já trabalhando aqui no sul de Gales, já com uma igreja que não tem pastor, a mesma que eu estou agora. Ele sentiu também o desejo de que a gente pudesse trazer missionários para cá. E daí onde a gente conheceu o pastor Aguinaldo, um pastor que nós temos um grande carinho até hoje em dia. Então, esse foi o meu chamado. Não foi um desejo de vir para cá porque eu não conhecia, mas foi Deus que chamou e confirmou na palavra, e eu segurei nisso. Eu tive algum desafio missionário? O clima. O clima do país de Gales é um clima muito frio comparado com o clima do Nordeste. Não tive problemas com a língua, porque eu já era professora de inglês. Tampouco problema cultural. Eu diria que uma das coisas que até hoje em dia eu sinto é de estar muito longe da minha família, né? Os meus sobrinhos, eles cresceram, eu não acompanhei. Então, se existisse alguma coisa que eu pudesse dizer que é um desafio grande, é você estar só, distante da sua família e não vê-los crescendo, né? A minha mãe, o Senhor a chamou, tem 9 anos já. E o meu pai, no momento, ele está com Alzheimer. Então, isso é uma coisa difícil para o missionário que está fora, longe da sua família. Mas Deus, ele supre as necessidades. Deus merece muito mais. Isso não é nada diante de tantos missionários que vivem situações piores do que eu. Então, eu realmente não tive muito desafio missionário, a não ser o clima. O clima eu sofri muito, mas graças a Deus, depois de 19 anos aqui, eu já estou bem melhor com isso. E uma mensagem que eu queria deixar para vocês jovens é: se envolvam com missões. O melhor lugar de começar a fazer missões é com a sua família, na sua localidade, na sua escola, no seu trabalho. Se envolva com missões. Se você sentir que Deus está tocando, está lhe desafiando a uma missão transcultural, melhor ainda. Ele é fiel, ele é Jeová Jireh, ele provém, ele chama, ele nunca deixa você sem a providência. Eu sou um testemunho vivo disso. Na época que Deus me chamou para cá, foi um desafio muito grande, porque eu era solteira, eu era mulher, ninguém na minha denominação nunca tinha atravessado o oceano para fazer missão transcultural, e foi um desafio muito grande. Mas como Deus havia falado na palavra comigo, eu me segurei nessa certeza de que era Ele me chamando, e Ele tem sido fiel, Ele providenciou tudo. Tem sido difícil? Tem sido difícil, porque à medida que estamos nos aproximando dos tempos do fim, à medida que eu creio que Jesus Cristo está voltando, as portas estão se fechando aqui para o cristianismo. A Europa, o Reino Unido já é um reino pós-cristão. A religião que tem mais influência aqui é o islamismo. Já existem muitas leis que nos calam em termos de cristianismo. Então, é pedir muita graça a Deus para continuar servindo a Ele aqui. Meu esposo e eu, nós damos assistência a quase 15 igrejas, 100 pastores de denominações diferentes evangélicas, na área de pregação, na área de ensino. Hoje nós temos um trabalho aqui com jovens, é um trabalho evangelístico. Nós temos cerca de 40 adolescentes que vêm, mas eles não são evangélicos. Então, é um campo missionário muito, muito bom. E se você quiser participar de uma viagem missionária a curto prazo, entre em contato com o pastor Aguinaldo, que ele vai passar para mim, e nós sempre trazemos no mês de julho. Você pode ter uma prova, pode provar do que o missionário vive aqui no dia a dia, ok? Espero ter sido clara, ter abençoado vocês, e Deus abençoe essa igreja grandemente, que continue dando essa visão
a visão missionária, porque ainda precisa muito. Orem pelos missionários, intercedam por eles, porque eles estão na linha de frente, evangelizando e levando a palavra àqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Aguinaldo, a paz do Senhor, pastor Eliana, a paz para todos os obreiros, nossos irmãos aí na igreja no Brasil, a igreja ADI. Eu sou o pastor Gilmar Rodrigues, estamos aqui na Suíça fazendo missão e nós queremos corroborar junto com esse trabalho de missão aí no Brasil, deixar o nosso testemunho de experiência de missão aqui na Suíça. Eu quero chamar aqui a minha esposa para dar uma paz do Senhor para os irmãos. Está aqui a minha esposa, Stephanie. A todos, um abraço, Deus abençoe. Amém. A Stephanie é minha esposa, também as minhas filhas, Rachele e a Michele também, vai estar dando um tchauzinho aí para os irmãos no Brasil, né? Que Deus abençoe todos os irmãos aí no Brasil. Queridos, nós estamos aí fazendo esse vídeo, como eu falei, para passar um pouco da nossa experiência aqui na Suíça, né? Já estou aqui na Suíça desde 2000, já vamos aí para 19, quase 20 anos já aqui na Suíça, nesse país que é maravilhoso de um lado, mas pobre espiritual do outro. E nós começamos o nosso chamado desde 2000, pregando para essa nação. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas igrejas brasileiras que estão aqui nessa nação, fazendo um trabalho maravilhoso. Na época do ano 2000, não tinha tantas igrejas como tem hoje. Graças a Deus, eu espero que tenha mais igrejas. E quando eu me converti, o Senhor ele me chamou rápido para a obra, porque havia pouca mão de obras para poder estar pregando a palavra do Senhor. E graças a Deus, Deus esteve nos usando pela misericórdia dEle, e eu tive certeza do chamado de Deus na minha vida, porque o agir de Deus foi muito rápido, e pela necessidade do país que se encontrava, e que ainda hoje se encontra também. Eu creio que Deus ainda vai levantar mais missionário para estar abençoando esta nação, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui para jogar futebol, era jogador de futebol no Brasil, e vim para cá, para a Suíça, para jogar futebol. Me converti aqui, e Deus me chamou para fazer a obra. Eu não tive nenhuma dúvida disso, porque as portas no futebol não se abriram da forma que eu queria que fosse aberta, mas do outro lado a porta do Evangelho se abriu, e nós vimos a necessidade das pessoas precisar ouvir a palavra de Deus, né? E no princípio eu não sabia a língua. Para os irmãos terem ideia, eu aprendi a língua ajudando um suíço que estava passando por depressão, e Deus me colocou do lado desse suíço, e com muito esforço, anotando, fazendo algumas anotações, saindo quase todo dia com este homem que queria tirar a própria vida, porque o índice de suicídio aqui na Suíça é muito grande. E graças a Deus, Deus me colocou do lado desse homem, onde eu pude ajudar ele espiritualmente, e do outro lado, ele me ajudou me ensinando o francês, a qual a língua que eu falo aqui nesta nação, que foi difícil no princípio, mas a gente se esforça, a gente procura aprender a língua nativa do local que nós estamos, para poder facilitar a evangelização e poder facilitar falar de Deus. Eu quero incentivar os jovens aí no Brasil a colocar o seu coração na disposição de Deus, porque só Deus pode colocar esse desejo de missões no nosso coração. Quando eu me converti, Deus falou no meu coração, como ele falou no livro de Daniel. Quero deixar aqui uma palavra aí para os jovens. No livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as porções dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia,
Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quando eu cheguei aqui na Suíça, eu recebi essa palavra profética. Não que alguém chegou para falar para mim, mas eu buscando a Deus em oração, Deus me deu essa palavra e eu entendi que era o Espírito Santo de Deus pedindo para mim não se contaminar com os manjares da riqueza da Suíça, com as coisas fáceis que nós conseguimos aqui na Suíça, mas colocar o meu coração em Deus, porque o propósito de Deus na minha vida era algo para a sua obra. Então, pela facilidade que nós temos aqui, tá morando num país muito rico, financeiramente, materialmente, mas pobre espiritualmente. Então, eu propus no meu coração a realmente buscar a Deus, a realmente entregar a minha vida para Deus, para que Deus pudesse fazer de mim o que Ele quis. Povo de Deus, a paz do Senhor, é com muita alegria que, recebendo o convite do meu amigo, pastor Aguinaldo Almeida, do Ministério Independência com Cristo, vou falar um pouquinho sobre missão transcultural. Eu sou o pastor Alcir Florentino dos Santos e estou na missão há 18 anos, né? Estou servindo como missionário há 18 anos. Bom, o primeiro tópico que me foi pedido é sobre o chamado. Como isso ocorre e como saber se foi Deus quem o chamou ou se é apenas um desejo do coração. Essa pergunta é muito importante. Quero lhes dizer que desde criança, quando ainda estava em Curitiba, o desejo missionário nasceu lá. E à medida que eu fui crescendo, que fui me tornando adolescente, jovem, esse desejo foi aflorando também. Depois de 33 anos servindo a Deus na região oeste de São Paulo, já estava em São Paulo, justamente na região de Barueri, Carapicuíba, Jandira, Osasco, em São Paulo, no Jardim Lídia, em Pinheiros, né? E também durante o tempo que eu fui diretor de missões do nosso ministério na região oeste de São Paulo, quando tínhamos trabalho no Uruguai e na Argentina, se tornou bem forte essa chamada missionária. E eu entendia, naquela época, eu estava entendendo que já estava fazendo missão. E de fato, se você analisar sob um aspecto, eu estava servindo a Deus no campo missionário. Muitas viagens à Argentina, muitas viagens ao Uruguai e com certeza no meu entender, eu estava fazendo missão. Então o chamado missionário, ele ocorre em primeiro lugar com aquele desejo ardente que vem no coração. E a partir daí, Deus vai trabalhando na sua vida e você vai entrando em atividade, vai sendo uma pessoa atuante na obra, porque Deus não pode chamar alguém para ser missionário, alguém que não ame a missão. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que não tem vida espiritual, que não tem desejo de servir a Deus de todo o coração, né? Então esse é o primeiro tópico, espero que vocês tenham a ideia de que não é apenas um desejo do coração, mas é uma chamada que fala mais alto. Amém? Deus abençoe. E vamos para o segundo tópico, então. Bom, a segunda pergunta que me foi feita é a experiência em missões transculturais, né? Ou seja, o desafio linguístico, cultural, familiar e etc. Bem, o convite propriamente dito para o trabalho missionário surgiu numa oportunidade que eu vim aos Estados Unidos em 1988. E nessa ocasião, visitando algumas igrejas aqui nos Estados Unidos, eu fui convidado para realizar um trabalho missionário junto à comunidade brasileira na região de Nova York. Todavia, eu fui orar ao Senhor, né? Fui orar ao Senhor, eu era um pastor vice-presidente do nosso ministério na região, já tinha passado por diversas congregações, setores, o setor de Barueri, o setor de Jandira, o Carapicuíba já estava pela segunda vez como pastor da sede. E nessa ocasião, então, eu fui convidado para ir para o campo missionário. E eu fui orar e Deus falou que não era o momento, né? E Deus falou ao meu coração e disse, olha, você vem ao campo missionário, você vai ao campo missionário, só que não é esse o tempo. Passaram-se 10 anos, né? E depois
de ter passado 10 anos, um dia estava orando, servindo ao Senhor, já estava como pastor presidente ali na Assembleia de Deus em Baronesa, né? Pastor presidente. E naquela ocasião, Deus falou no meu coração e disse: meu servo, você se lembra quando você me falou do trabalho missionário? Falei: lembro, Senhor. Pois olha, agora chegou o tempo de você ir. E nesse momento eu confesso para vocês que eu tremi na base, porque é aquilo que vocês estão perguntando, o desafio linguístico, desafio cultural, familiar e etc, né? Tremi na base e eu falei: ó, senhor, o senhor me perdoe, mas eu preciso que o senhor confirme para mim se realmente é a palavra do senhor, que o senhor está falando comigo, é o desejo do meu coração é grande de ir para o campo missionário. Mas, senhor, eu já estou aqui há muitos anos servindo a Deus, sou pastor presidente aqui pela sua misericórdia e o trabalho está indo bem, né? E aí nós fizemos um desafio com Deus, né, no sentido de confirmação, e Deus confirmou, e eu chegava aqui nos Estados Unidos no dia 15 de fevereiro de 2001 para ficar definitivamente aqui. E nessa ocasião, meus amados, realmente o desafio linguístico é muito grande, o desafio dos costumes é demais também, né? Tudo isso, e eu já estou há 18 anos aqui no campo missionário. Nos primeiros 7 anos, eu fui pastor da igreja em Miami, durante os primeiros 7 anos. Mas depois eu entendi que a minha chamada mesmo para o campo missionário era para suporte na obra, ou seja, ajudar na formação de obreiros, já que aqui nos Estados Unidos nós somos uma igreja missionária. E toda a minha formação anterior, né, como pastor dirigente de setores, né, como pastor envolvido na obra e como um jovem na igreja, líder de mocidade, professor de escola dominical, apontava para esse conjunto de formação. Eu me sentia muito à vontade que Deus estava me dirigindo para esse trabalho. E hoje, já há 11 anos servindo a Deus como diretor do Instituto Bíblico, né, ou seja, da JW Bible College, né, que atende uma grande quantidade de países, né? Nós estamos com trabalho missionário na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na Itália, na Espanha, no Haiti, em Moçambique também, né? E nós estamos com um trabalho recente em Marrocos, junto aos muçulmanos. Então, meus irmãos, realmente esse desafio é grande, a preparação cultural é necessária, indispensável, a adaptação da família também, né? Então não pode mesmo ser apenas um desejo do coração, tem que ser uma chamada para que não haja decepções no transcorrer do caminho. Bem, meus amados, então diante dessas duas primeiras respostas, né, que eu espero que possa atender o anseio da comunidade aí, sob a liderança do pastor Aguinaldo Almeida, né? Mas eu gostaria de deixar uma mensagem aos jovens atuais que sentem o chamado para missões. É para você que está me ouvindo agora e está me assistindo. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 13, verso 2, um versículo que eu gosto muito, e para mim, é o texto áureo, né, da chamada missionária. A Bíblia diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja bem, é importante a gente destacar que o desejo missionário é legítimo para aqueles que amam a obra de Deus, né? Porém, ele é precedido de uma chamada. Quem chama para a obra, né, não é nem o pastor, aquele pastor que te ama, que está com você ali no dia a dia, não. Quem te chama para a obra, quem chama para o trabalho missionário, né, sem sombra de dúvida, é o Espírito Santo. E esse desejo, ele vai se tornando grande, vai crescendo dentro de nós, né? Agora, é fundamental que aqueles que sentem essa chamada estejam dispostos a se preparar, né? Porque a batalha no campo missionário é grande.
E se o obreiro não tem o porte espiritual, não tem comunhão com Deus, não foi chamado pelo Espírito Santo para estar lá nesse trabalho, nessa brecha, com certeza, no primeiro embate que surge, a tendência é ele desistir de tudo, jogar a toalha e voltar derrotado. Então é muito importante que você, que está servindo a Deus, que tem a chama missionária no teu coração, você busque isso ardentemente, deseje mesmo, mas faça a prova com Deus. Busque resposta de Deus para que a tua chamada seja uma realidade. Meus amados, que Deus abençoe e que Deus possa levantar desse evento que está sendo feito aí, possa levantar missionários para o mundo inteiro, porque nós estamos realmente nos últimos momentos da igreja na face da terra. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Hi friends, let's talk about missions and if you're called or not. What does the Bible say about the Great Commission? It said, go into all the world and make disciples, preach the gospel. And that commission was to all of us, not just to a few of us. So that means all of us are called to a type of missions. Your calling is what you feel in your heart. And sometimes you won't know what is in your heart until you do it. The best way to find your calling is to serve your pastor, to serve your church, to go and do things that, just to volunteer and do things that you may not be particularly wholehearted about, but you know it's a good thing. That's how we got started. David and I started in missions by serving our pastor in our local church. We weren't particularly looking to be missionaries, but we went and we served our pastor. We asked our pastor, what can we do to help you, to help our church? And that's what that's how all of us should start, is by serving our local church, serving our pastor, helping him do what God has called him to do, helping another ministry to do what they are called to do. And that's how we find our place in the body of Christ, is by serving other people. For many years, we took teenagers from our church on their summer missions trips. We would train them, and then we would spend 2 weeks with them in a foreign country, watching God use them to change somebody else's destiny. And that's the God planted seeds in our heart for teenagers, for youth, and for God using them. And that's how we wanted, that began the passion in our life for teenagers, for reaching them for God. And then God opened other opportunities. He kept opening doors. Once he planted that seed in us, he kept opening doors for us to see more and more of the plan that he had for us in missions. And it wasn't for us to go and live on a foreign field. It was for us to go and train the people in those countries to do what we would do if we lived there. And by doing that, we have been able to multiply ourselves in other countries. And instead of going and reaching maybe one country, we have reached several countries. Right now, God has us focusing in Africa, and we are in almost 10 nations now in Africa. And last year, our teams in Africa, which are all Africans, we don't have Americans living in Africa. We don't have them going over there and setting up house in Africa. We go and we train the nationals. We go and train Africans to do what we would do if we lived there. And right now, last year in Africa, they reached over 300,000 teenagers for Jesus. And they have weekly clubs that are discipling those new babies, those new baby Christians. They have weekly clubs that disciple them and make them strong Christians, and they are discipling other Christians. So it's disciples making disciples that make disciples that make disciples, and they just keep going and going and going for Jesus. That's what God has put in our hearts to do, is to reach the youth of the nations, to be disciples of Christ that go and reach more and make them disciples of Christ. And that's how God has put that call on our lives. And it wasn't this big revelation. It wasn't a dream that God dropped in our heart.
It was from us serving our pastor. And as we took those steps, he opened more doors. And as we took the steps through those doors and served there, we learned more. And he opened more revelation to us of the call that he has for our lives. And he will do the same for you. He will open more and more doors as you serve where you already are. As you serve your pastor that you have now, go to him. Say, how can I help you, Pastor? Where do you need help? The first time David said that in a little church that we were serving in, he thought he was going to get to stand up on the stage and maybe give the offering, or, be a big shot on stage and get to wear a suit. The pastor said, yes, David, I need help. I have 4 little boys that I need you to look after on Sundays. 4 little boys. And he got to minister to those 4 little boys back in a little tiny room the size of a closet. But he got to tell them about Jesus. And we may not ever see those 4 little boys again, but they may become a Billy Graham or a Miles Monroe. You'll never know what kind of life that you're touching. You never know what those people are going to become like. But you know what Jesus is. You know how proud Jesus is, how pleased Jesus is, just because you're spreading his word and his love to little ones that have nobody else to tell them. Helping your pastor, serving his vision, creates a vision in your heart. That's what gets Jesus to open up the doors for your own life, is you serving somebody else's vision. That proves to him that you're really digging in, that you really want to serve. And that's what he needs, is he needs a servant's heart. He needs a servant's heart. He can do miracles with a servant's heart. And as you serve somebody else's vision, you learn what your vision is. You learn what your passion is. And I just want to encourage you, you are called to work in the vineyards. You are called to work in the harvest that God has. Que nós possamos refletir por cada palavra que foi dita nesta noite, cada testemunho dos missionários. O que nós podemos fazer para ajudar na obra? A palavra do Senhor diz que a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. E eu acho que está na hora de a gente começar a realmente fazer alguma coisa pelo reino. Alguma coisa para fazer com que o reino cresça. E no que a gente realmente pode fazer? O chamado é para todos? Se é para todos, o que nós temos feito na nossa casa, o que nós temos feito na nossa escola, o que nós temos feito na nossa própria igreja? Então que a gente possa fechar os nossos olhos, e eu convido o pastor Aguinaldo para dirigir esse momento de oração. Se você puder, se chegue perto de alguém e ore pela essa pessoa e também profetize coisas boas na vida dela. Enquanto também o grupo de louvor se ajeita aqui. Então que nós possamos aprender com essas experiências. Porque Deus vai nos mandar por caminhos diferentes para mostrar luz às pessoas. Às vezes a gente não vai sempre andar junto com os nossos amigos. A gente viu os testemunhos dos missionários que muitos deles foram sozinhos. Mas eles sabiam que Deus estava com eles. Então que a gente possa fechar os nossos olhos e realmente sentir o Espírito de Deus falando conosco. Amém? A paz, meus irmãos. Na verdade, nós tínhamos uma relação muito maior de pastores e missionários que estão espalhados por vários países do mundo, e gostaríamos de colher os seus depoimentos, mas com certeza haverá outras oportunidades. Mas esses que falaram, eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes o vídeo e fiquei imaginando, Senhor, nós vamos fazer um congresso missionário, com certeza não é um programa que atrai multidões, porque não estamos falando de um evento gospel, não estamos falando de um evento para diversão, nós estamos falando de conscientização da Igreja do Senhor Jesus acerca da sua missão. Então nós já sabíamos que não seria um evento que atraente, que iria trazer muitas pessoas.
Mas a minha oração a Deus foi para que aqueles que viessem pudessem ser tocados pelo Espírito Santo e despertos para a tarefa missionária. E cada uma dessas pessoas que vocês ouviram, alguns eu tive a oportunidade de pastoreá-los, de ser pastor deles por um período, também outro foi meu pastor, outros me ajudaram também, me mentoraram ministerialmente. São pessoas que tiveram alguma importância na minha vida, no meu chamado em algum momento. E quando, por exemplo, o pastor Júlio estava falando, eu fui pastor do Júlio, e então eu posso testificar que tudo aquilo que ele falou é a pura verdade, porque na época em que ele congregava conosco, ele não era obreiro, e passava por um momento muito difícil, tanto que muitos anos depois a gente se encontrou com ele na França e ele me abraçou, a mim e minha esposa, e falou assim: pastor, eu tenho uma dívida de gratidão com você. E eu falei: que dívida, Júlio? Porque eu não me lembro de você estar me devendo nada. E brincando ali com ele, ele é um carioca muito divertido, uma pessoa maravilhosa. E ele começou a chorar e falou para nós assim, falou: pastor, houve um momento na minha vida que eu não tinha nada para comer. E eu lembro até hoje o dia que o senhor chegou na minha casa com 2 cestas básicas e entregou ali para nós. O senhor não sabe o quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo marcou a minha vida. Então, queridos, às vezes pequenos gestos que a gente faz na vida de outras pessoas. O testemunho, o depoimento da Adriana, que aos 12 anos de idade se converteu a Cristo, e ela começou seu ministério onde? Foi servindo dentro da igreja, servindo nas crianças, servindo nos adolescentes, servindo entre os jovens. E de repente, de uma família bastante humilde, a Adriana é uma pessoa maravilhosa, junto com seu esposo David, que me ensinaram muitas coisas boas também acerca da missão. Eles estão num país onde é o berço do avivamento que nós conhecemos, o avivamento que se estendeu a partir do país de Gales, onde nascem as sociedades bíblicas do mundo, onde viveu Robert Evans, que foi o jovem que aos 17 anos de idade, com mais 3 jovens, iniciaram um movimento de avivamento global, que depois atinge a Rua Azusa. Da Rua Azusa, Deus levanta jovens como Daniel Berg e Gunnar Weingre, que vêm para o Brasil e acabam fundando a Assembleia de Deus, que alcançou milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas quando você visita o Reino Unido hoje, a única coisa que você vê é muitas igrejas transformadas em mercados, mesquitas islâmicas, muitas igrejas transformadas em boates e outras igrejas que foram demolidas, e partes dessas igrejas foram vendidas para as igrejas coreanas, porque os cristãos coreanos, eles têm um interesse muito grande em resgatar a história do avivamento, e eles compram bancos, eles compram pedaços de paredes das igrejas do Reino Unido e levam para os seus países, e lá eles constroem museus e colocam lá para poder mostrar que foi a partir dali, daquelas pedras, aqueles bancos, que Deus levantou uma geração que tocou o mundo no século passado e ainda toca o mundo no século presente. Aí a gente passa por tantas pessoas, mas nenhum testemunho de todos esses que eu falei para vocês me tocou mais profundamente do que o testemunho da Sammy Roger. A Sammy e o seu esposo David estiveram algumas vezes também no Brasil, nos monitoraram por muito tempo, tive a oportunidade de estagiar também com eles e aprender um pouco com eles. E o coração desse casal, a humildade deles, porque eu estou falando de um homem empresário norte-americano que vendeu a sua empresa e pegou os seus milhões de dólares e falou: isso aqui eu vou usar para fazer missões. E hoje eles viajam pelo mundo fazendo missões, e Deus deu para eles um ministério, crianças, adolescentes e jovens. Eles trabalham com crianças na faixa etária de 10 até 22, 23 anos, não mais do que 25 anos de idade. E o propósito deles é ir às escolas, aos países, levando a palavra, ensinando, treinando. E 2 coisas importantes que ela fala. Primeiro, você não precisa sair do seu país para tocar nações, porque eles, estando nos Estados Unidos, eles têm tocado várias nações do mundo, treinando esses líderes. Eles vão, treinam e voltam para a sua base missionária. E a segunda coisa, jovens, vocês que são mais jovens aqui, é muito importante que vocês guardem isso. Aprenda a servir na sua igreja. Se você quer ser um missionário,
Se você quer tocar nações, precisa começar tocando o lugar onde você está. Tocando a sua igreja, tocando o seu pastor, tocando a sua família, servindo a essas pessoas. E quando a Sam me diz que ela e o David vai até o pastor deles e pergunta: pastor, o que nós podemos fazer para ajudá-lo a ajudar a nossa igreja? E aí o pastor diz para ele esperava, de repente o pastor falar: você vai pregar no culto de domingo, você vai ser um dos que vai ficar aqui no altar engravatado. Mas o pastor falou: não, eu tenho 4 garotinhas, e eu gostaria que você cuidasse dessas crianças no horário do culto. Foi assim que Deus chamou eles. E às vezes a gente menospreza o dia das coisas pequenas, porque às vezes nós queremos servir, mas quando o líder, quando o pastor diz: olha, por que você não começa por aqui? Aí a pessoa diz: não, mas isso aqui é irrelevante, isso não atrai, isso não chama atenção. E aí quer começar por coisas grandes. Nós precisamos aprender a servir. Eu espero que a palavra de Deus tenha tocado o coração de vocês. Essa não é uma noite de conferência, não é uma noite de avivamento, de explosão espiritual. Esta é uma noite de quebrantamento. É uma noite onde nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui na igreja? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Descubra o seu chamado. Eu quero orar com você neste momento. Não vou convidá-los para vir aqui à frente, porque amanhã com certeza nós teremos missionários que farão essas reuniões também, chamado de oração, para orar pelos jovens que têm chamada missionária. Mas eu quero orar aonde aí você está. E se você puder nesse momento sentir-se na liberdade de orar ao Senhor, pergunte para Deus: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu chamado, o meu propósito? E se você não é desta igreja, quando você chegar na tua igreja amanhã, procure o teu pastor e pergunte para ele: pastor, o que eu posso fazer para ajudar você a ajudar a nossa igreja? E se o teu pastor falar para você: pegue aquela vassoura e varre o chão da igreja, comece servindo por aí. Porque aquele que é chamado, ele começa servindo. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Eu oro neste momento, Senhor, por todas as pessoas que estão reunidas aqui na tua casa. Ó Espírito Santo, o Senhor conhece os nossos corações, nossas mentes, sabe, Senhor, aquilo que está em nossos pensamentos, conhece os desejos mais profundos de nossas almas. Senhor, e quantas pessoas que nesta noite foram tocadas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra, quantas pessoas, meu Deus, que neste momento estão sentindo o toque do Teu Espírito Santo e o chamado para servir na missão. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha fortalecer este chamado, venha avivar esta chama no coração de cada um. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha confirmar, através não só das palavras que foram ouvidas nesta noite, mas através do dia a dia, colocando-nos em situações onde o nome do Senhor será glorificado através de nossas vidas, permitindo-nos, Senhor, servir aos Teus propósitos nas coisas consideradas pequenas, para que possamos alçar coisas maiores. Espírito Santo, eu peço neste momento que venha sobre cada um de nós e que a Tua presença possa selar este chamado na vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Se você sente o chamado de Deus aí, aplauda o nome do Senhor Jesus. Louve ao Senhor.
essa reunião. Mas eu quero convidar cada um de vocês, amanhã, 8 horas da manhã, nós teremos uma reunião de oração que vai até as 8h30, e às 8h30 nós serviremos um café missionário amanhã. Mas é café abençoado, viu? É café missionário de quando você recebe a visita de um missionário, tá? Não é quando você está no campo missionário, não. Então vai ser um café abençoado, e às 9 horas em ponto nós vamos começar a manhã missionária. Amanhã nós teremos o pastor Fujimoto, que foi pastor durante algum tempo do Japão, e ele vai estar ministrando aqui, falando sobre um tema muito importante, como pregar o Evangelho e falar de ética para um povo que tem a ética por sua natureza. Então ele vai ministrar sobre os desafios missionários no Japão. Depois nós teremos também a apresentação de um vídeo de uns 15 minutos sobre o que as pessoas pensam acerca de Jesus. É um trabalho realizado pelo Ministério da Juventude, que foi às ruas perguntar para as pessoas o que eles acham de Jesus Cristo. E eles vão estar falando sobre isso amanhã. Na sequência, o pastor Roberto, que é diretor e professor da Missão Antioquia, ele vai estar falando sobre missões urbanas, o desafio das missões urbanas, porque nós estamos falando muito de missões globais, mas também vamos falar das missões locais. Depois teremos um almoço ao meio-dia, um almoço missionário por um valor simbólico de R$5. Esses R$5, na verdade, é uma contribuição também do Ministério da Juventude para a oferta missionária que será tirada à noite. Então, nós vamos almoçar aqui na igreja por apenas R$5. Depois teremos um evangelismo, logo após o almoço, até para fazer digestão do almoço. Os jovens sairão às ruas, vão estar evangelizando, depois retornam para suas casas para tomar banho e voltar às 5 horas para o ensaio antes do culto, e às 18 horas, a noite missionária. Vai estar aqui o pastor Mário. O Mário é brasileiro, da Zona Leste de São Paulo, com a Celina, que é indiana. Ele esteve numa missão na Índia, casou-se com a Celina, voltou para a Índia, e hoje eles fazem um trabalho missionário muito lindo naquele país. E por falar de Índia, queridos, nós estamos terminando, mas ontem eu recebi pela manhã uma mensagem do pastor Isaia. Eu não estou com meu celular para ler essa mensagem para vocês agora, mas uma mensagem que me comoveu muito, porque às vezes eu falo, Deus, como eu gostaria de ter para poder ir, porque às vezes as dificuldades financeiras atrapalham. E nós iniciamos alguns anos atrás, há uns 10 anos, o apoio missionário à igreja do pastor Isaia, que também se chama Ministério Independência com Cristo na Índia. Hoje eles têm mais de 30 igrejas naquele país, no estado de Andhra Pradesh. E ele me mandou uma mensagem dizendo, irmão, fazem anos que nós estamos orando, porque você é o pai dessa igreja, e você precisa ver os teus filhos. E eu falei, pastor, um dia eu irei, mas eu não sei quando. Então isso me comoveu bastante, porque a gente percebe que, mesmo fazendo missões à distância, esses irmãos têm a necessidade de que a gente possa estar indo lá também. O pastor Mário e a Celina são os pastores que foram até esse local, supervisionaram, viram como que estava a missão lá também. E nós esperamos em Deus que o Senhor possa levantar, se eu morrer antes de ir à Índia, que um de vocês possam ir. E se o pastor Isaia também perecer antes disso, que vocês possam abraçar os filhos que Deus está gerando lá através do pastor Isaia. Nós precisamos tocar as nações, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos os povos. Esperamos vocês aqui amanhã. Podemos agradecer ao Senhor. Amanhã não será videoconferência, amanhã será físico, né? Amanhã, tanto de manhã quanto à noite, os missionários estarão aqui fisicamente. Eu não tinha condições de trazer essa gente. Imagine uma passagem da Austrália até aqui, gente. A passagem dos Estados Unidos, de Angola, do Reino Unido. Aliás, eu estou terminando, mas jovens, vocês que estão aqui, hoje, Adriano e o David estão recebendo no país de Gales uma comitiva de jovens brasileiros que estão indo lá para fazer um período de 30 dias em missões nesse país. Se algum de vocês tiver interesse de algum momento estar indo também para conhecer as igrejas históricas,
fazer esse estágio missionário de 3 a 4 semanas no Reino Unido, podem falar comigo. O ano que vem nós temos novamente a oportunidade de estar levando jovens para esse país para atender o trabalho do Senhor. As igrejas estão clamando por pastores. Eu estive em igrejas onde o membro mais novo da igreja tinha 90 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, uma igreja liderada, porque não é pastor, é um líder da igreja com 105 anos de idade, porque estão faltando orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Ao teu nome, Senhor, toda honra e glória para sempre. Como é precioso, Senhor, os pés daqueles que anunciam a tua palavra, que levam, Senhor, esta preciosa semente, semeando-a, gemendo, chorando, mas com a certeza que um dia voltarão trazendo consigo seus molhos. Que o Senhor abençoe todos aqueles que têm levado a tua palavra ao redor do mundo. Ó Espírito Santo, que pessoas sejam despertas através desta reunião, para que possam ir também, Senhor, e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por cada pessoa aqui nesta noite. Nós te agradecemos com a tua mão levantada ao céu. O grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão e o poder do Espírito Santo que nos envia, seja com